que você não quer subir? Porque esse negócio não está seguro. Não está seguro? Não dá para confiar? Não, Não confia em mim? não, confia em Jesus. Não dá para subir? Não, mas... Certeza? Por que não dá para subir? Está seguro não. Está seguro? Está sobre a areia isso aí. Não está seguro, né? Por mais corajoso que você seja, você não pode fazer algo que possa te colocar em risco. Você tem que saber se algo está seguro. E tem muita gente que está correndo risco à toa. Tem muita gente correndo risco, tentando chegar ao céu, correndo risco com situações inseguras. Tem muita gente que quer chegar no céu, mas não tem segurança por onde está andando, por onde está subindo, por caminhos que tem andado. E muitos têm andado por caminhos perigosos que a qualquer momento pode despencar tudo. Pode cair e realmente é difícil você recomeçar. Quando eu falei que o tema corajoso, para ser corajoso é um tema fácil, é porque é fácil de falar. Mas quando eu falei, pastor Anderson, sobe aqui, eu chamo a aula. É fácil falar, todo mundo é corajoso, não faça isso. Porque não é difícil falar, não é difícil falar sobre ser corajoso, não é difícil falar sobre seja perseverante, não é difícil de falar, tem que orar, não é difícil falar, tem que jejuar, não é difícil nós falarmos ou pregarmos. Obrigado, pode fazer. Já que ninguém tem coragem de subir aqui, não? Não é difícil de falar essas coisas. E nós sabemos que são situações boas para o cristão viver. Ser corajoso, ser valente, ser de oração, ser leitor de Bíblia, ser forte nas batalhas, tudo isso é fácil de falar. E por isso eu disse que qualquer um de nós aqui poderíamos falar sobre esse tema nessa noite. Mas não é tão fácil para nós vivermos uma vida de coragem quando a vida traz um monte de ondas violentas contra a sua vida. Não é fácil você viver uma vida cristã quando parece que de todos os lados as coisas estão dando errado. Quando no seu lar não está legal. Quando no seu trabalho não está bem. Quando na igreja você é como incompreendido muitas vezes. Quando alguém critica você por alguma coisa que você faz. Então, a palavra, quando nós falamos sobre ser corajosos, essa palavra tem um desafio muito grande. Sabe do que ela vem seguida? Ser corajoso, ter coragem, vem seguido, sabe do que? De ser desafiado. Toda pessoa que dá prova de ser corajoso vem diante de um desafio. Um desafio para saber se realmente ela é ou não, ele é ou não corajoso ou corajosa. Nós falamos, eu sou corajoso, mas e quando a situação chega e te coloca num grande desafio? Aí você vai saber se você tem coragem ou não. E quando nós olhamos para a Bíblia, para alguns corajosos da Bíblia, alguns foram corajosos, evangelizaram, porque não tinha jeito, não tinha ponto de correr. Alguns foram corajosos porque não tinha jeito de voltar atrás. Quando se fala, por exemplo, lá no livro de Juízes, quando se fala de Gideão, por exemplo, Gideão com 300 homens foi para a batalha e perseveraram lá e ganharam a batalha e venceram seus inimigos. A gente olha na vida de Gideão, a gente encontra uma grande inspiração, sim ou não? Gideão inspira a gente a quê? A sermos corajosos. Mas tenta imaginar você no lugar de Gideão. Não, Gideão talvez seja muito para você imaginar você lá. Mas tenta imaginar você, pelo menos entre um dos 300 que estavam com Gideão. Talvez se você for olhar para a realidade, você era entre um dos primeiros que o Senhor falou assim, olha, os que tiver com medo, com saudade, os que tiver frouxo aí, os que tiver assim, pode mandar voltar. Talvez você já seria daquelas remessas, já voltaria ele mesmo. E talvez você chegaria na sua casa, a sua esposa, os filhos, eu já falei sobre sua amigo, seu filho chega, papai, por que o senhor já voltou? É porque eu sou frouxo, é porque eu sou
medroso, é porque eu sou calça frouxa. Aí vem a segunda remessa também. Aqueles que queriam se deliciar na água. Tem gente que não pode ver a água, já pensa logo em nadar, brincar, nadar cachorrinho, aquela coisa. Esse pode mandar voltar também. E chega essa segunda remessa lá no arraial, talvez junto com os israelitas. E vocês voltaram por quê? É porque nós fomos reprovados. Irmãos, se tem uma coisa horrível na vida da gente, é sermos reprovados em alguma coisa. Uma ocasião eu trabalhei numa firma, e eu já estava cansado, eu queria sair daquela firma. Comecei a relaxar, falei, não, quero que eles me mandem embora. E um dia eu cheguei para o trabalho, e o encarregado daquele setor me chamou e falou assim: Gerson, é para você passar lá na RH. Eu entendi que era para ser mandado embora, mas me deu uma tristeza tão grande. Eu queria aquilo, mas quando aconteceu, me deu uma tristeza. Falou, poxa, a firma está olhando dizendo assim: esse funcionário não presta para nós. É isso que eles estavam querendo dizer: esse funcionário não presta, ele falta à toa, ele sai mais cedo, ele começou. E aí eu fiquei triste. Eu queria aquilo, mas eu fiquei triste, porque, sabe por quê? Porque é ruim você ser rejeitado por alguma coisa, é ruim quando você é reprovado em alguma coisa, é ruim quando alguém chega na escola, chega no final de ano, o professor fala assim: olha, você está retido, você vai ter que fazer tudo de novo. Ah, tristeza. Você vê seus amiguinhos tudo indo para o outro ano, sabendo que o outro ano vai ser tudo um novo desafio, e você vai fazer tudo de novo. Então, quando a gente fala na perseverança de Gideão, nós esquecemos daqueles 300 que estavam com ele muitas vezes. Eram homens que a maioria deles não veio o nome, destacou o nome de Gideão, porque com 300 homens ele venceu a batalha, mas aqueles 300 foram homens que estavam junto com Gideão, foram homens que acreditaram que Deus estava na vida de Gideão para dar vitória naquela batalha. Talvez você não seja Gideão, talvez você não seja pastor, evangelista, talvez você não tenha cargo nenhum na igreja, mas nada te impede de ir para a batalha, nada te impede de ser corajoso, de ser perseverante. Então, quando nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, tem alguns homens na Bíblia que nos inspiram muito, e os homens da Bíblia, os corajosos, eles nos inspiram na fé, eles servem para inspirar a nossa vida na fé. Eu acredito que aqui tem a gente que já pregou sobre Davi, já pregou sobre Sansão, já pregou sobre José do Egito, já pregou sobre Isaac, já pregou sobre Jacó, já pregou sobre Abraão, já pregou sobre Moisés, já pregou sobre os profetas, já pregou sobre Paulo, Pedro, Tiago, sobre João, sobre Lucas, já pregou um monte. E todas as mensagens, os principais objetivos, sabe o que é? É fazer com que você seja inspirado a perseverar até o fim. O propósito, uma vez lá no São Luís, na festividade, o evangelista estava pregando uma mensagem muito tremenda, irmãos. Foi gostoso, foi uma bênção. Separou, consagrou, pregou, entregou o recado, foi uma bênção. Mas sabe o que Deus queria usar o evangelista lá para falar? Que a igreja, de alguma forma, precisa de perseverar, precisa ter coragem. Irmãos, nós estávamos no Maranhão, já há quase uns 3 anos se preparando para vir, e não tinha um obreiro para ser mandado para lá. E a gente imaginava, lá na sede tem fulano, nas outras igrejas tem. Mas cadê todo mundo? Não é para mudar de país, não é para mudar de planeta, não, é só para ir ali no Maranhão, para ficar lá fazer a obra, um tempo que Deus permitir. Deus permitiu que nós ficarmos lá 16 anos e meio, mas tem pessoas que talvez vai ficar lá 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, e de lá talvez vai para outro lugar, vai voltar. Deus vai fazer uma obra assim. O pastor Anderson esteve em Minas, esteve na Bahia, esteve em um monte de lugar, e está aqui. E por que tem tantos corajosos covardes? Dá para entender isso? Por que tem tantos corajosos covardes? Tem medo do quê? Você tem vontade de ficar um missionário, Gui? O que te impede? Não precisa responder não. Você tem, Felipe? Agir? Sabe? Então, quando nós olhamos na Bíblia, esses homens que foram inspirados, que foram usados,
foram justamente para nos inspirar, foram justamente para mostrar para nós que não tem limite quando Deus está na frente, que você pode ir mais além do que você imagina, que você pode ir mais do que você pensa. Quando a Bíblia fala sobre Abraão, por exemplo, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para sair com raiz, com tudo, tira tudo, pega tudo que é teu, Abraão, e vai, sai da tua casa, sai do meio dos seus pais, vai embora daí, então vai para a terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão, ele nos inspirou em algo. Sabe em que Abraão nos inspirou? Em sermos obedientes à voz do Senhor. Às vezes você sabe que Deus tem um chamado na sua vida, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, mas vem um e às vezes critica, fala alguma coisinha, ele já te desanima, você já fala, acho que não é para mim mesmo não. E aí às vezes nós preferimos obedecer, ouvirmos a voz de estranhos do que a voz do próprio Deus, nos chamando para algum trabalho, para alguma obra. E muitas vezes nós temos visto verdadeiros corajosos, e na verdade não são tão corajosos como parece, são frouxos muitas vezes. Tenho chamado às vezes para uma coisa tão simples na igreja, mas acho que eu não dou conta. Vamos fazer tal coisa? Acho que não vai dar certo. Abraão, ele foi obediente. Deus falou assim, olha, sai, vai. A Bíblia diz que Abraão chegou para o pai, estou indo, pega Sara, pega o que é seu ali, seus animais, e sai. Ele simplesmente obedece. Ele deu prova de ser corajoso pela obediência. Simplesmente abriu mão e foi para onde ele nem sabia. Aqui para o Maranhão, estava sabendo onde era, já tem igreja construída, tinha casa para morar, tinha tudo, e ainda tinha um monte de gente que meu coração arde por missões. Vamos lá, Maranhão. Tem que sair do meu trabalho, tem que isso, tem que aquilo, aí faz uma lista de coisas, irmão, e coloca como um grande Golias na sua frente. Isso aí é coisa de covarde. Corajoso não faz isso. Isso aí eu estou falando no Maranhão, que é um pouquinho mais longe, mas às vezes para um trabalho, um ponto de pregação, para dirigir a mocidade. Se Deus levar o evangelista a ala, quem vai ficar no lugar? Eu não tenho chamado para isso. Não suporto, eu não aguento, eu não tenho paciência. Corajoso, covarde. Está cheio de gente assim, infelizmente. Não deveria ser assim, sabe por quê? Todos os que nós pregamos, todos os que nós vimos na Bíblia, foram homens e mulheres que foram perseverantes, tiveram coragem de dizer sim, e foram até o fim, mesmo que custasse as suas vidas, e alguns deles custaram as suas vidas. É que muitas vezes nós estamos acomodados demais. Um trabalho bem remunerado, uma casa bem confortável, um carro novo, o mais novo entre os irmãos, o meu carro é mais novo, não é importadão, é um Honda, não sei das quantas. A minha casa demorou tanto para eu conseguir chegar assim, deixar do jeito que está. Isso tudo, irmãos, muitas vezes atrapalha você de obedecer a voz de Deus, aquilo que Deus quer que você faça. E aquilo que deveria ser uma coragem, aquilo que você ouve na Bíblia, um culto como essa festividade que teve esses dias, que deve te explodir, de fazer você ser persistente, romper as barreiras. Muitas vezes você chega lá e fala, depois de uma semana de festividade já está um monte de covarde de novo. A igreja tem que viver de festa todo dia, todo culto. Está certo que a vida do cristão deve ser uma festa mesmo, Jesus estando na festa, sempre é alegria. Mas espera aí, o porquê hoje eu estou corajoso, hoje eu estou profetizando, hoje eu estou com coragem, hoje eu estou que nem um búfalo, e amanhã está igual um gatinho. Não sei, eu sou fraco, não consigo. Gato só quer saber de uma coisa, o que gato mais gosta? Dormir e carinho. Carinho. Nossa, meu gatinho fica todo desmancha. O gato só gosta disso. Mas no dia está igual um leão, está igual um búfalo, está igual um. Não é assim. Quando nós olhamos na Bíblia, homens, mulheres de coragem,
Eles passaram por aquilo lá, não é porque eles eram bonzinhos, não, irmãos. Para eles foram desafios grandes. Para Abraão não foi um desafio pequeno, não. Deixar o comodismo na sua casa, deixar ali o aconchego do lar, onde tudo já estava estruturado diante de um certo tempo. E agora o Senhor fala: sai daí. Rebenta as pernas da pessoa. E tem gente que fala assim: não dá. Não dá, para mim não dá. Chama o outro, o irmão lá não está trabalhando mesmo, está desempregado, chama ele. O outro lá não tem nem casa própria, manda ele, não tem nada a perder. Irmão, a gente pensa que as coisas é do nosso jeito. E as coisas não é do nosso jeito. Um dia quando eu me converti, eu falei: Senhor, eu vi os pregadores pregando, eu falei: um dia eu quero ser um pregador. Não deu certo, saiu desse jeito, mas saiu. Um dia eu quero ser um pregador, mas eu quero pregar por um monte de lugar. Eu quero pregar aqui, ali, igual muitos gostam, né? É bom assim, né, meu Deus? Prega aqui, depois prega ali, depois prega lá, depois acolá, depois acolá. Assim é bom. E nem sabe se você é crente ou descrente, sabe que você está pregando. Eu falei: um dia eu quero ser um pregador, mas eu quero ter condições para isso. Me dá condições para isso. Deus me deu condições para um dia sair e poder pregar. Eu fico feliz de saber que o Senhor tem confiado algo nas minhas mãos. Mas sabe qual é o problema? É que Deus tem confiado nas mãos de muita gente. Não é só nas minhas mãos. Talvez um dia você pediu: Deus, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um profeta, eu quero ser um mestre, eu quero ser isso, eu quero ser um tocador, eu quero ser um cantor, um levita, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com jovens, eu quero fazer... E quando chega a hora, muitas vezes você recua, você volta atrás. Abraão foi obediente e serviu de inspiração para nós, até hoje. Gideão, como nós falamos, ele foi um exemplo de homem de coragem. Se fosse eu, se fosse você, eu não sei como é que você agiria. Abraão foi corajoso, mas Abraão também, aliás, Gideão foi corajoso, mas Gideão também foi limitado. Quando o Senhor chama Gideão, o que ele faz? Eu vou fazer uma prova, Senhor, aqui está um novelinho, ó. Eu quero que amanhã ele esteja seco e molhado em volta. Chega no dia seguinte, quando Gideão chega lá no lugar, Senhor, agora eu quero que amanhã esteja molhado e em volta seco. Gideão podia fazer a prova que ele quisesse. Deus falou: era você, é você. Você é corajoso, eu vi isso em você. Vai, faz a obra, liberta o meu povo. Às vezes você está provando, fazendo prova. Senhor, se o Senhor quer isso na minha vida, usa o não sei quem, usa fulano de tal. Não precisa, a palavra de Deus é prova. E se o seu coração arde para fazer algo para Deus, é prova. Irmãos, essa semana eu estava evangelizando na praça, foi eu e o David. Cadê o David? Não veio hoje? David do pastor Anderson? Foi eu e o David. Ele estava chegando na igreja e falou: vamos vir comigo fazer umas visitas ali na praça. Foi eu e ele lá. E eu convidei uma pessoa para ir para a igreja, para participar de um culto. Ele falou assim: ô irmão, o dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. Eu falei assim: rapaz, não se ilude com isso não. Falei para ele: você acha que Deus nunca tocou no seu coração? Eu falei para ele assim: muitas vezes, se chegar um amigo agora e chamar você para ir para um churrasco, vai ter cerveja, as mulheradas lá, vamos lá. Você vai falar assim: deixa Deus tocar no meu coração? Nada, irmão. A pessoa vai na mesma hora. Tem crente que fala assim: vamos para a igreja hoje? Ah, irmão, hoje eu estou meio cansado. Aí chega um parente: está tendo um churrasquinho lá, não sei não, vamos embora lá. Aniversário não sei ninguém. Bora! Já se arruma, toma, passa um boticário e pronto, está pronto, em menos de 20 minutos. E às vezes, quando é de Deus, a gente fica caçando jeito. Na verdade, a gente está caçando desculpa para não ir, desculpa para não fazer, desculpa para não obedecer. E não devia ser assim. Se Deus conta com alguém, Ele conta com os servos e as servas dele nessa terra. Você fugir, você não está resolvendo o problema, você está criando um problema para você.
Você está criando às vezes um problema, porque se Deus está confiando em você e você não vai, naquela hora você não vai estar lá onde devia estar, alguma coisa vai acontecer lá e Deus vai requerer de alguém, e às vezes é de você. Gideão foi um homem que nos inspira coragem. Gideão foi um corajoso. Ele não olhou para a circunstância, ele podia olhar e falar assim: poxa, mas todo Israel é covarde, ninguém quis ir, por que eu vou? Porque você é corajoso, você é valente, destemido. Eu quero você, Gideão. Tá bom, você fez a prova, o Senhor confirmou, é você mesmo, pronto, foi, aconteceu. Você não precisa buscar coragem, basta você viver a coragem, basta você aceitar os desafios que a coragem vai vir. Pastor, mas e se aceitar e der errado? Pelo menos você disse sim para Deus, pelo menos você aceitou o desafio que Deus colocou diante de você. A igreja está cheia hoje? Sim ou não? Não está. Um dia está? Sim ou não? E não está por quê? Deus não tocou no coração de ninguém hoje para convidar uma pessoa que está cansada, oprimida, sofrendo, sobrecarregada, pensando em se matar. Deus não tocou no coração de nenhum crente hoje. Ah, pastor, mas pelo menos eu vim. Tem os novos convertidos que estão aprendendo, mas tem crente velho aqui que já está cheio de calo nos joelhos. Mas está faltando um pouco mais de ser corajoso, de ser um pouco mais ousado. Quando você chega perto do ímpio para falar de Jesus, irmãos, é para o ímpio ficar sem palavras. Aquilo que a gente prega tanto aqui a gente prega para crente. Às vezes crente não dá nem muito valor. Às vezes crente nem, de novo Abraão, de novo Moisés, de novo. Mas para o ímpio, quando ele ouve às vezes uma palavra que você está na sua boca, a vida dele muda. Ele começa a sentir alegria. Eu fui falar de Jesus com um rapaz, ele falou assim: os meus pais eram lá da igreja. Eu falei: quem era? Fulano e fulano. Ah, tá. E você está assim. Ele estava preparando um cigarro para, não sei se era de maconha, se era só cigarro, de papel. E ele parou tudo, ele ficou ouvindo. Falou: não, irmão, estou precisando mesmo. Muitas vezes nós estamos sendo muito covardes, muitas vezes nós estamos sendo muito egoístas, queremos o reino só para nós. E o segredo é nós sermos corajosos para fazer tudo aquilo que Deus espera que seja feito. Esse é o desafio da igreja. O desafio inclui todos nós que estamos aqui, até as crianças. Porque nós vimos na Bíblia Jesus com 13 anos no templo, falando, ouvindo, ensinando. Nós vimos homens que jovens ainda foram chamados, como José. Nós vimos pessoas que novas ainda já estavam trabalhando, fazendo alguma coisa, estavam tendo ações em relação às coisas de Deus. E sinceramente, eu não sei que tipo de mensagem que a igreja está precisando de ouvir para ser despertada. Eu não sei que tipo de mensagem está precisando de ouvir para sorrir. Eu não sei que tipo de mensagem está precisando de ouvir para se levantar do seu lugar e fazer alguma coisa. Porque, irmãos, aqui são mensagens de todo jeito, irmãos. Aqui são mensagens aqui que tem morto que gostaria de ouvir. Aqui tem mensagens que, se o desviado ouve, ele chora do começo ao fim do culto. E tem crente que não sente absolutamente nada e sai dali como se fosse mais um culto. Tem que ter coragem para ser um cristão, para você ter entregue a sua vida para Jesus, você tem que ter coragem. E não afrouxa agora não recua agora não. Josué, ele teve um desafio muito grande e ele teve que ter coragem. Josué foi chamado por Deus para substituir quem? Moisés. Agora tenta imaginar você na situação de Moisés. Moisés era o grande líder da nação. Moisés foi um homem que fez coisas acontecerem, irmão. Moisés foi um homem que inspirou Israel. Apesar de alguns murmurarem, mas foi um homem que arrancou Israel lá do Egito. E agora Deus fala: agora morreu Moisés, acabou. Agora é a vez de Josué. Agora é a sua vez, Josué. Vai lá, capitão.
E Josué olha para a situação, é grande demais o desafio para mim. Levar esse povo na terra prometida é um desafio grande demais. Mas Josué foi corajoso. Primeiro desafio. O primeiro desafio não foi, na verdade, nem as muralhas de Jericó, foi ser aceito pelo povo, porque o povo teve aquele receio de aceitar Josué, porque até então era Moisés o grande líder. E aí vem o primeiro desafio, Jericó. Josué olha, ai. Mas Josué não recua. Josué falou, já que é para ser ele, então vamos. E começa a ouvir as instruções de Deus e vai fazendo. Sabe qual é o problema? É um desafio, você tem que ser corajoso, você tem que ouvir o que Deus vai te orientar a fazer. Vai dar certo. Se você fizer do jeito que Deus está te orientando, vai dar certo, vai funcionar, pode ficar tranquilo. Porque não vai ser na sua própria capacidade, não vai ser na sua própria força, vai ter algo sobrenatural junto com você. E Josué, ele nos traz essa inspiração de ter sido responsável com o seu chamado e aceitar o desafio de substituir Moisés. Davi, que inspiração que a gente recebe de Davi então? Davi era um guerreiro. Davi, certa ocasião, ele entrou numa caverna de Adulão. Você já deve ter lido, ouvido pregações sobre isso várias. Davi entrou na caverna e lá já tinha alguns homens endividados, problemáticos, igual você, talvez igual eu. Dívida na Casa Bahia, na Casa Magazine Luiza, Americana, dívida, IPTU, IPVA, não pode andar com carro porque está documento tudo irregular, está tudo bagunçado. Mas seja assim. E lá naquela caverna que Davi entrou, tinha homens desse jeito, endividados, problemáticos, reclamões, talvez alguns estavam lá depressivos, talvez alguma esposa não entendia, ficou com raiva, vamos para a caverna. Tem muita coisa que empurra a gente para a caverna. E quando chega Davi vai falar, e olha para um, olha para outro, rapaz, ele vai estar feio, está cada um pior que o outro. Quer saber? Vamos embora fazer um exército aqui só dos problemáticos, vamos fazer um exército aqui só de gente que está com a vida complicada. Vamos ver o que sai. Porque Maranhão fala assim, quando não dá nada, dá um crente. Quando não tem mais, está tudo ruim mesmo, o que você tem a perder se está tudo ruim, irmão? Está ruim o relacionamento familiar, está ruim no trabalho, está cansado, está doente, está tudo bagunçado, né? Então aproveita e ajunta logo, ajunta a força, né? Se está ruim, o evangelista está pior que eu, talvez eu esteja um pouquinho melhor, rapaz, fazer uma coisa, vamos juntar nossa força, está doido, fraco, você não tem nada a perder nem eu, bora, vamos ver o que vai sair disso aí. E sabe o que saiu lá da caverna de Adulão? Começou um grande exército de Israel junto com Davi. Davi foi o líder daqueles homens, irmãos, e saiu para as batalhas e começou a vencer, e começou a engrossar o exército, de 600 homens, foi aumentando, e Davi se tornou o rei. É claro que era um plano de Deus, mas Davi foi um guerreiro, Davi foi lutador. Davi não olhou para a situação e se acovardou e falou assim, quer saber, não dá para mim, igual muita gente faz, vamos mudar de igreja. Aqui não tem jeito, aqui não tem oportunidade, aqui eu não posso nada, aqui pode o quê, irmãos? Em Deus você pode tudo. Uma ocasião lá no Maranhão, sabe o que a gente fez? A gente cancelou os cultos, irmão, paramos os cultos. Só vamos fazer culto só de domingo e de terça-feira, se não me engano, era quarto de oração. Os outros cultos nós paramos. Quando era para ser culto na igreja, nós saímos para as ruas para evangelizar. Porque na verdade o trabalho da igreja é assim dentro da igreja. O trabalho da igreja é só ficar se juntando, junta e vai para casa, junta, vai para casa, junta, cantando bonito. Amanheceu e nada pesquei, parecia que era apenas mais um dia como qualquer outro. Eu não vou nem continuar fazendo, vou falar que eu não consigo até o fim, não vou mesmo. Mas sabe o que acontece? A igreja é só para vir, juntar, cantar, se alegrar, bora para casa. Amanhã tem culto, vamos embora de novo pro culto. A igreja não é só para isso. A igreja viva, ela vive fora da igreja. A igreja não pode ter vida só dentro da igreja. A igreja é para vir aqui e falar o que Deus está fazendo lá fora. Tem que ter coragem para isso. Tem que lutar para isso. Vir na igreja e ver um monte de visitante aqui, é gostoso. Vamos apresentar o visitante, tá o José, tá o Manuel, tá a Joana, tá aqui, tá não sei quem, tá não sei quem. Tá.
Mas até nisso, só o Espírito Santo tem que trabalhar para trazê-los. E a igreja está fazendo o quê? O Espírito de Deus tem que fazer o trabalho da igreja. Os anjos queriam pregar, falando, não, isso é para a igreja. E nós muitas vezes estamos aí, uma peleja para pelo menos conseguir chegar. É por isso que a sua vida talvez está assim tão fria, tão desanimada. É por isso que a sua vida está tão sem inspiração. Começa a sair, começa a falar de Jesus para as pessoas, você vai ver como é que é a inspiração. As mensagens que eu mais gosto de pregar é quando eu estou evangelizando no meio da rua, irmão. Como é bom você falar algo que a pessoa não saiba, você falar e a pessoa sentir como se ela estivesse se alimentando da palavra que você está falando. Aqui você prega, você é pesado muitas vezes. Olha, prega o evangelista, que nota? 8. Prega, deixa eu ver aqui, o Lucas, que nota? 7. Prega o evangelista Gerson, que nota? 3. Prega o Altair, 8,5. Pastor Alexandre pregou, que nota? Um monte de 10. Com isso. E você, onde está? E você? Pregar aqui dentro, muitas vezes tem isso. Não é todo mundo, eu sei que não. Tem pessoas que sabem que só está aqui ouvindo a palavra, e a palavra é boa. Mas tem gente que fica pesando na balança o peso dos pregadores, o peso da mensagem. O pastor Anderson, ele ora, o demônio cai lá na rua, oh glória, a bênção é cheia. Alguém prega, ninguém sente nem arrepio, alguém está fraquinho. Para com isso, você não é um termômetro de medir a espiritualidade de ninguém. Você não é juiz para julgar quem prega bem ou prega mal. Você não é juiz para ficar julgando as coisas, não. Você é servo para servir. E se não dá aqui dentro, vai lá fora, convida, chama, atraia, seja alguém que vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu não consigo competir com o evangelista. Não prega muito, e daí? Eu vou desviar porque eu não prego igual ele? Eu vou desviar porque eu não tenho sabedoria igual o pastor Alexandre? Eu vou parar de ir na igreja porque Deus não me usa igual usa o pastor Anderson? Eu não, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Cristo. E se eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo para Ele. E eu tenho que ser corajoso, eu devo buscar isso na Bíblia. Eu devo buscar na Bíblia ser lutador, ser guerreiro, ser lutador mesmo. Mesmo quando sou pedrado, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando você é criticado ou criticada. Cantou feio, desafinado. Celebrai a Cristo, celebrai. Ixi, olha que canta feio, canta mais ainda, irmão. Canta mais ainda. Se você está cantando para adorar Deus, canta. Mas você tem que lutar com as armas que você tem. Cantar só no banheiro talvez não vai resolver. E a gente está precisando de ouvir. Canta na rua, anda cantando, anda orando no meio da rua. Tem gente que vai chamar você de louquinho. Anda na rua. Abençoa o culto de hoje, Senhor. Abençoa o pregador. Senhor, faz um milagre hoje, Senhor. Anda na rua falando. Não é pecado, não. E de repente alguém vai chegar assim e vai dizer, você é doido? Eu sou, vem cá, sabe que eu sou doido? Fala de Jesus então. Quanto Jesus é bom. Tem um homem na Bíblia, lá em 2 Samuel capítulo 23, chamado Samá. Era um dos valentes de Davi. Os filisteus vieram contra o povo de Israel, e naquele local que estava Samá, sabe o que fizeram? A maioria dos israelitas estava ali, fugiram de medo dos filisteus. Se acovardaram. Eram israelitas, eram crentes, mas quando se viram ameaçados pelos filisteus, não dá, eles são muitos, Lucas, bora correr. Quando cai uma pessoa endemoniada na igreja, tem duas reações. Tem uns que falam, eu também quero expulsar demônio também. E tem outros que falam assim, o sangue de Jesus tem poder, já vai se afastando devagarzinho. Quando os pandeiros estavam longe de medo. As duas reações. E Samar, os que estavam ali, os israelitas que estavam ali, quando viram o exército filisteu chegarem, fugiram. Mas Samar não. Samar falou, eu não fujo.
Eu não vou. Quem quiser ir pode ir, mas eu vou defender esse campo de lentilha com a minha vida. E pegou a espada e partiu para cima do filisteu. Filisteu para tudo quanto é lado caiu dois em Samar. Não fosse circunciso, seus infelizes. No fim das contas, Samar defendeu o seu campo de lentilha, venceu os filisteus, Deus foi glorificado, Samar foi honrado, mas aqueles fujões, aqueles covardes que deixaram Samar, tem gente que é assim, né, irmão? Na hora da batalha, na hora da guerra mesmo, foge, deixa sozinho. É crente, ora, canta, louva, faz, pula, sapateia, mas na hora do aperreio, do aperto, eu não vou não. Eu não vou não. Não vai por quê? Fala assim, então, eu sou covarde, sou frouxo. Fala real, então. Esses homens da Bíblia, eles nos inspiram até hoje. Sabe o que acontece? É que parece que já faz tanto. Vamos falar de uma mulher também, de Esther? As mulheres só falam de homem, das mulheres também. Esther foi um exemplo de coragem, irmãos, feminina. Foi uma mulher que não teve medo da sua vida. Ela tinha que se aparecer diante do rei. Sem ser chamada, ela sabe que ela corria risco de morte, ela podia ser morta. Ela falou, mas se eu for falar com o rei, ele me matar, eu vou morrer. Se eu não for falar com o rei, o decreto que Naamã já decretou, que Amã decretou, eu vou morrer do mesmo jeito. Todo jeito eu vou morrer por morrer. Eu vou lá, se o rei estendeu certo, Deus seja nosso. Se ele não estender e falar que eu vou morrer, pelo menos eu morri fazendo alguma coisa. Esse que é o propósito. Se tiver que morrer, aliás, eu vou dar um recado aqui para a igreja, você vai morrer. Se você não for arrebatado, você vai morrer. Se Jesus demorar mais um pouquinho, tem gente aqui que está perto da morte. Vai morrer. E daí? Ai, pastor, eu não morri. Eu sei quem vai morrer, vai morrer. Você já imaginou você no caixão lá das mãos juntas assim? Não sabe nem como é que vai estar seu hoje, vai estar perto, fechado, os defuntos feios, irmão. Mas você vai morrer. E se vai morrer de qualquer jeito, por que não morra fazendo alguma coisa que vale a pena? Já que vai morrer, morra fazendo alguma coisa que vai valer a pena. Como é que você vai ser lembrado quando você morrer? O reclamão, o chorão, o murmurador, o crente problemático, o crente tribulado, que tipo de... O que vão falar de você depois que morrer? Isso você fica nas manchetes dos primeiros 3, 4 dias, depois já vai ir para o esquecimento. Então, é igual as mensagens do WhatsApp, se demorar muito para ver, vai lá para baixo, não é assim? Você vai falar, nossa, faz tempo que fulano manda mensagem, que está lá no finalzinho lá, você vai ter que falar que não responde. Esther, ela falou assim, morrer por morrer, eu vou falar com o rei. E foi lá, rei, eu vou falar uma coisa. Fala, minha rainha. Já pensou, você vai com medo, às vezes, do que Deus vai falar para você. Deus fala, pode vir, estou te esperando, pode vir, entra na minha presença, fala o que você quer, desabafa. Esther falou o que ela tinha que falar, não morreu. A beleza de Esther, irmão, não serviu só para ela, não foi como a de Vaste, não era para se exibir, mas a gente sabe, eu sou bonita, eu sou a rainha. Vaste, ela tinha uma beleza física e mais nada, mas Esther não, Hadassah não. Ela foi, a beleza que ela tinha era para ser usada, até sua esquisitice é para ser usada, até sua feiura pode ser usada. Eu tenho narizão, eu tenho orelhão, até isso pode ser usado, irmão. Não importa a sua cor, não importa a sua idade, se é novo ou se é velho. O importante é que Deus quer usar cada um da forma que queira, Ele queira. O que você tem que entender é que você tem que ser corajoso para deixar Deus te usar. Lá no exército, lá, meu jovem. Eu servi o exército, eu entrei em 92. Tinha colega que se afastava de mim quando eu chegava. Eu ficava falando de Jesus para todo mundo. Não estava nem aí. Para sargento, para cabo, para soldado. Tinha colega que me via, meu irmão, ia disfarçando e sumia. É desse jeito, mas você tem que ter coragem aonde você estiver. Aonde você estiver, você tem que ter coragem. Uma vez eu passava ali na Costa Guiar, faz tempo isso. Uma prostituta, eu parei,
Olhei para ela. Fazer um programa. Voltei até onde ela estava. Mas tem uma pessoa que mandou te dar um recado. Para mim, eu não conheço ninguém aqui. Mas mandou te dar um recado e é sério. Quem é? Quem é? Jesus mandou dizer para você que Ele te ama e quer salvar você. E ela ficou assim, eu falei de Jesus para aquela moça, evangelizei aquela moça, começou a chorar. E sabe que tem gente que faz corre. Se alguém me vir falando com a prostituta, eu vou pensar que eu estou prostituindo. Você tem medo do que os outros podem pensar, mas não tem medo do que Deus pode fazer para você fugir. Esse é um problema. Esse é um problema. Quando é que você acha que você vai estar preparado ou preparado? Você tem que aceitar os desafios quando eles aparecerem. Você tem que saber que é os desafios que vai fazer você saber se você é corajoso ou não, se você é covarde ou não, se você foge ou se você entra na batalha. Tem jovens, irmão, tão jovenzinho covardinho. Tem jovenzinho covardinho. Maria Clara, é Maria Clara ou Ana Clara? Maria Clara? Ana Clara? Ana Clara vai pregar domingo. Deus, eu não sei pregar. Não, eu não. Por que não? Jesus não é bom para você, como é para mim? Aí Manu vai pregar. Eu não sei não, fala que Jesus é maravilhoso. O que a gente não pode é ser covarde. Tem vizinhos seus que estão esperando ouvir uma palavra. Só vai saber se é corajoso quando você estiver diante de um desafio. Eu vou dar uma sugestão para o pastor Alexandre de alguns desafios para os irmãos. Vamos ver se vai ser corajoso ou não. Covarde. Ou não. Vou evangelizar lá com a mocidade. Apresentar alguns desafios para os jovens. Para saber se é corajoso ou se não é. Se é covarde ou não é. Porque estar no meio de todo mundo é fácil, né, irmãos? Quando está no meio de todo mundo, o fogo pega daqui, pega de lá, pega daqui, pega de lá. Você está no meio, está no meio. Agora, quando é sozinho, vai saber se realmente. Esses homens da Bíblia, eles serviram para inspirar, certo? E inspiraram a vida de muita gente. Se coloque de pé. A sua vida, ela também serve para inspirar. Você tem inspirado alguém? E você tem inspirado as pessoas a quê? Você tem inspirado as pessoas a quê? Tem gente que fala de série, fala de filme, fala de tanta coisa, fala da fofoca, não sei quanto, que aconteceu com o vizinho, fala tanta coisa, mas aquilo que realmente você tem que servir de inspiração, você às vezes não serve. Como crente, você tem que inspirar no mínimo o desejo das pessoas conhecerem a Cristo. Como servo e serva de Cristo, no mínimo, as pessoas têm que olhar para você e perguntar alguma coisa de Cristo para você. Que igreja você é? Ei, você é crente, né? Você já passou por isso? Alguém chegava para você e falava: ei, você é crente, não é? Eu estou na igreja. Você tem que inspirar alguma coisa. Eu vou na igreja ouvir a palavra do Senhor, o Senhor tem mudado a minha vida, e assim por diante. Não espera ninguém te mandar fazer o que você já sabe que deve ser feito. Não espera alguém pressionar você a fazer as coisas sob pressão. Não precisa. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isso. Tem um curso teológico, você não depende do curso teológico em si para falar de Jesus. O curso teológico é uma bagagem a mais, é uma bagagem extra, mas o mínimo que você precisa, você já tem, que é Cristo. A Bíblia diz assim: olha, não temas quando estiver diante dele, se tiver que falar alguma coisa, porque o meu Espírito colocará a palavra nos seus lábios. Você entende isso? O desafio é grande, é muito maior do que você pode pensar. O desafio é muito maior. Evangelizar. Quantos jovens tem no grupo de jovens? Entre homens casados novos, quanto tem? Não? Uns 20? 30? 38?
Tá bom? Sabe qual é o desafio de um pastor, de um evangelista, de um professor de escola dominical? Sabe qual é o desafio? Sabe qual é o desafio de um músico, de um cantor na igreja? É ver a igreja entender o que ele está querendo passar. O desafio de um pastor, se a igreja que estiver cheia de galeria ali aqui embaixo, se você perguntar, pastor, já está bom assim? Nunca está bom, porque tem muita gente ainda indo para o inferno. Mocidade não está bom, mas para aumentar, para melhorar, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que abandonar um pouco o egoísmo, se preocupar somente, então hoje eu vou chegar atrasado. Em vez de se preocupar em chegar atrasado, pense em trazer um jovem que precisa. É assim que vai acontecer. Esse é o seu desafio. O desafio do evangelista é ver o grupo de mocidade crescer. Não é crescer em número, ter um montão de jovens. É ter jovens que também vão inspirar outros. Porque aqui tem gente no quartel, tem gente na escola, tem gente que trabalha, tem gente que fica em casa, tem gente que anda para a rua, tem gente que... Tem todo tipo de situação aqui. E se cada um fizer um pouquinho... irmão, realmente a igreja cresce. Realmente as pessoas começam a conhecer quem é Deus. Realmente as famílias vão sendo mudadas. Porque não é só ouvir, ficar ouvindo. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos de conversão pela misericórdia de Deus. Você não faz ideia do tanto de mensagem que eu já ouvi. E não faz ideia do tanto de mensagem que eu já preguei. E todo dia eu preciso ser um crente novo. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Todo dia eu tenho que viver uma novidade de vida, senão não adianta. Senão cansa. É por isso que tem crentes cansados. Vamos orar, irmão? Amém, irmão. É por isso, é falta de ter uma novidade de vida. É falta de falar com Deus quando você não está na igreja. É falta de falar com Deus andando na rua. É falta de louvar o Senhor e adorar em espírito e em verdade. Isso serve para crianças, adolescentes, jovens, homens, velhos, obreiros. Isso é para toda a igreja. Amém? Que a sua vida seja uma inspiração para muitos, uma inspiração de coragem, talvez de persistência, de perseverança. Talvez seja um exemplo, seja uma inspiração para que outros tenham desejo de estar na casa do Senhor. Como eu disse um dia desse, como Davi era rei de Israel, mas sentia necessidade de estar na casa do Senhor. E nós não temos nada, e às vezes ainda temos uma luta para estar na igreja. Quando você tem outro compromisso, quando você tem compromissos que são sérios, que não dá para estar, é claro que Deus entende, você não precisa justificar nada, Deus sabe. Mas quando você pode fazer alguma coisa e não faz, aí está complicado. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ver se ora.